Eu falei com vocês que quando a adoração é verdadeira, extravasa, ela costuma provar os corações dos carnais. Dos carnais, prova. Tem gente que sofre muito com algo que ela acha assim absurdo. Que você fez. Eu lembro de uma ocasião que Deus nos falou, nos dirigiu, falou porque falou comigo, falou com Denise. Eu jamais faria se Deus não tivesse falado com Denise, para a gente dar um imóvel que nós tínhamos. Era o único que nós tínhamos. Dá e vai viver de aluguel. Acho uma coisa louca, parecendo na contramão, né? Mas eu lembro que quando nós tomamos a decisão e andamos nessa oferta, eu lembro que um irmão ficou muito passado comigo. Pensa. Ele, em vez de ficar alegre, ele ficou triste, magoado, achando a coisa sem sentido. Eu era casado, tinha filhos. Como se aquilo fosse um problema para nós, que já tínhamos entrado no risco divino. Nós já sabíamos o que era o risco divino. Então aquilo não afetava a gente, mas afetou outras pessoas. E eu depois... Teve um irmão que teve a ousadia, não falou comigo não, falou com a esposa. Claro que Deus quebrou esse cara muito. Esse cara é meu amigo até hoje, muito amigo. É um desses amigos que a gente constrói na história. Mas ele chegou para a esposa e falou assim, eu nunca mais vou cooperar com a vida do Franco, ele é maluco. E falou um monte de baboseiro. A mulher, muito gente boa, contou tudo para a gente. Mas foi, rapaz, me levou muito tempo, acho que 2 anos depois, ele era um dos principais ofertantes para eu comprar uma casa. Ele foi um dos caras que aportou com força na compra de uma casa que caiu no nosso colo, não foi, Denise? Que eu posso contar em outro momento. Caiu. Mas assim, nós semeamos um apartamento e colhemos uma casa enorme. Um apartamento pequeno e uma casa enorme. Sabe aquela coisa que você semear, você colhe? Exatamente, nós provamos isso. Mas eu vi que a nossa primeira oferta foi chocante. Foi só. Isso acontece, falei também com as meninas, quando eu decidi literalmente sair realmente do quartel, lá da Baixa, as forças. E meu comandante, que nunca tinha falado nada pessoal comigo, nada. Tudo dele era exatamente sobre serviço, trabalho. Só falava restritamente o que era trabalho profissional. Mas quando ele soube que eu ia sair, ele me chamou. E quase me enquadrou, falou assim, Franco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai dar baixa mesmo? Eu falei, vou. Rapaz, você está estabilizado, tô. Você vai sair, você é casado, tem 2 filhos. Sabia tudo da minha vida. Você é maluco? Você é doido? Aí ele usou uma expressão assim, você vai jogar tudo para o alto? Aí eu peguei carona nessa expressão dele. Falei, não, chefia, eu não estou jogando para o alto. Eu estou sacrificando num altar. E nesse altar que eu sacrifico, o meu Deus recebe. O senhor não compreende isso, entendo claramente. O senhor não compreende, acha uma loucura que eu estou fazendo. Mas o meu Deus está recebendo a minha oferta. É o que eu tenho. E era o que ele queria, obviamente. Mas toda vez que você faz algo, alguém responde. No caso ali de Maria, foi Judas Iscariotes, lembra? Com aquele discurso de ajudar os pobres e tal, mas no fundo, ele questionou a ação de Maria. E acabou contaminando, como eu te falei, aquela galera toda, né? Mesmo que João tenha revelado ele. Então, a oferta de Maria, alguém quando lê esse texto tem que dizer, a oferta de Maria mexeu com o coração de Judas Iscariotes, afetou ele profundamente. O que o traidor fez? Ele julgou que a oferta de Maria era muito alta. Era muita oferta. Era extravasante demais para ele. Era muita coisa, rapaz. Né? Ele julgou. Era quase 1 ano de trabalho. 300 dias de trabalho. 300 denários. 300 dias de trabalho. Você me entende ou não?
Então aquela oferta era uma adoração efusiva, intensa, expressiva, extravasante, dá o tiro que você quiser. Mas para Judas era demais. Era muita coisa. Eu não sei o que representa para você 300 dias de trabalho, mas imagina, quase um ano do teu salário entregue. Mas quando Jesus morreu e foi sepultado, algumas mulheres foram lá no túmulo, como eu falei, buscando ungir o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá no sepulcro, encontraram o quê? O sepulcro vazio. E aquele anjo anunciou, lembra que tinha um anjo lá? Ele anunciou a ressurreição de Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, olha só. O fato do corpo de Jesus não ter sido ungido como esperado, porque as mulheres foram lá para ungir, não foram? Foram ou não foram? Presta atenção aqui, amados, deixa um pouquinho o gás lá com os irmãos. Elas foram lá para ungir ou não foi? Olha só, o relato dos evangelhos é que elas foram lá para ungir, né? Isso você vai ver em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Os 4 evangelhos contam a história de que elas foram lá ungir. Mas isso tu vê que era um dos relatos mais fortes, mais contundentes, que aponta para esse episódio, né, que já está registrado. O fato do corpo dele não estar ali, não ter sido ungido, vai contribuir para quê? Para a narrativa da ressurreição. Então, o que impactou a narrativa da ressurreição foi que elas foram lá com o propósito de ungir e encontraram um anjo, dizendo, ele não está mais aqui. Então, o que Maria fez ficou registrado, e Jesus falou que ficaria registrado. Lembra quem falou isso? Vai ficar registrado. Onde for pregado o evangelho, a história dessa mulher vai ser contada. E ficou registrado. Mas não apenas isso. Corroborou com o relato da ressurreição, que naturalmente as pessoas conectam a história. Dizem, ela ungiu e as mulheres que foram lá ungir não ungiram. E aquilo foi fortalecendo o relato da ressurreição de Jesus. Né? Destaca, então, esse evento extraordinário. A oferta de Maria destacou o evento extraordinário das mulheres irem lá ungir Jesus e não encontrar Jesus. Mas foi a oferta dela que deu esse destaque. Foi aquela coisa que deu destaque. Porque alguém em algum momento, mas não ungiram ele, não. Ungiu sim. Ele disse que era para o sepultamento dele que ele estava sendo ungido. Então ele falou, ele foi ungido antes. Então isso começou a ganhar uma força muito grande. Então, os 4 evangelhos registrados, os 4, falam das mulheres que foram e não conseguiram ungir Jesus, porque ele foi antecipadamente ungido. Quantos me entendem? Então, eu posso dizer que a oferta de Maria não foi apenas generosa. Como eu falei mais cedo, foi um ato profético mesmo. E eu queria dar um toque para vocês aqui, que toda vez que alguém faz algo extraordinário com relação à oferta, alguém pode, a carne pode se atrapalhar completamente. Mas eu vou pegar um outro exemplo bíblico aqui para vocês. Posso pegar um outro exemplo? Rapidinho, da Bíblia. Um outro exemplo, talvez você não lembre, né? Você lembra a história. Se eu falar aqui, você vai lembrar o episódio. Quem lembra da morte de Ananias e Safira? Acho que todo mundo sabe, né? Mas você sabe que aquela história envolve uma oferta, não envolve? Sim ou não? Sim ou não? Então, assim, quando você vai lá, isso está registrado logo no início de Atos, capítulo 5, vou abrir minha Bíblia aqui, porque eu queria mostrar algumas coisas para você sobre isso aí. Porque alguém disse, cara, como é que alguém no meio de uma oferta morre? Tá? Você conhece bem a história de Ananias e Safira?
Quem conhece bem? Quem conhece bem a história? Já leu mais de uma vez, né? Leu, releu, entendeu? Você sabe a história. Mas você já percebeu como a história começa no capítulo 5, versículo 1 de Atos? Você lembra como é que ela começa? Ela começa com uma palavra. Uma palavra que está conectando o capítulo 5 com o capítulo 4. Qual é a palavra? Porém, numa versão, entretanto, em outra versão. Tem mais alguma versão? Pois, mais um certo? Mas, porém, entretanto, né? Então, ele está conectando o capítulo 5, a história de Ananias e Safira, ao que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Aconteceu uma oferta generosa. Aconteceu o seguinte, ó, lá no capítulo 4, versículo 36 e 37, é uma história de 2 versículos, irmão. Então, José, ó, eu poderia voltar um pouquinho, ó, não havia, vou ler o 34, não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras, então isso já era, um monte de gente já estava fazendo. Vendendo-os, trazia os valores correspondentes. Então já tinha uma prática na igreja. O cara tinha uma terra, vendia, entregava aquele valor, vendia, e depositava aonde? Que gasofilácio era esse? Eu gosto dessa expressão, aos pés. Porque não fala só que eles rendiam aos apóstolos. Fala que o dinheiro não estava na mão, no coração, na cabeça dos apóstolos, mas estava aos pés, que é o lugar que tem que estar o dinheiro. Dinheiro tem que estar aos pés da igreja, não na cabeça, no coração, tem que estar aos pés. Até falei isso mais cedo com as meninas, dizendo o seguinte: uma coisa é você trabalhar pela recompensa. Você trabalha porque você quer ter o dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro, a hora que terminou o horário, tu vai embora, tu vaza. Outra coisa é você ganhar dinheiro porque você ama trabalhar. Você ama o que faz e Deus traz o teu salário para você. Diferente demais. Amar o que faz e ganhar dinheiro. Trabalhar só por causa do dinheiro. São coisas distintas, né? O dinheiro tem que estar no lugar certo, que é debaixo dos pés. Então, eles depositaram aos pés dos apóstolos, né? E aí, então, se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então, versículo 36, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, filho da consolação, né? Descanso também pode ser, filho do descanso, que quer dizer filho da consolação, aquele da versão, um levita natural de Chipre. Olha que coisa interessante. Por que Lucas vai dizer que José era um levita? Porque levita não tinha direito à terra. Na distribuição das terras, Israel, os levitas ficaram sem direito à terra, porque a porção da herança dos levitas era o Senhor. O Senhor fez uma aliança com os levitas. Na lei era muito interessante, porque a lei é assim: Deus chamou os levitas para eles se consagrarem integralmente à obra do tabernáculo, depois do templo, mas inicialmente do tabernáculo. E Deus estabeleceu uma herança, falou: vocês não vão ter terra para cultivar, não. A parte da herança de vocês sou eu. Mas Deus materializou isso como? Ordenou a Moisés a direcionar todas as outras tribos, para as outras tribos entregar o dízimo de tudo, porque dízimo antecede a lei, antes da lei já entregava, mas a lei legislou isso, e entregou. E aí Deus começa a suprir aquela tribo por meio dos dízimos. Agora, a igreja está aqui, os levitas muito provavelmente estão distantes de um monte de coisa, mas ele é levita. Eu não sei o que Deus falou com ele, mas Lucas ter registrado isso aqui tem algum significado. Muito provavelmente, já é minha imaginação, tá, irmãos? O que Deus falou com ele assim: eu sou a tua porção,
eu sou a porção da tua herança. E aquilo deve ter chocado ele, tinha uma terra, então ele resolveu ofertar as terras. Fez uma coisa extravasante, ele extravasou, deu algo. Então, mas, entretanto, vai chegar depois lá, certo homem chamado Ananias. Isso acontece depois da história de José. José vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e fez o que todo mundo fazia. Depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, mas certo homem chamado Ananias, eu sei que conhece a história. Por que está conectado essa história? Amados, muito provavelmente, eles queriam aquela honra, aquele apelido bonito que os apóstolos deram para Barnabé, eles queriam alguma coisa. E Deus provou o coração deles. Deus mostrou que a forma não condizia com a essência. E Deus provou muito simplesmente. Aqueceu o mercado imobiliário de Jerusalém, a terra que eles acharam assim, pô, vale 100. Deus falou, não, 500. Venderam porque e aí bateu uma crise mental que o diabo está presente. Pedro vai dizer que o diabo encheu o coração deles. E eles começaram então a entrar numa crise. Que crise? Aí eu presumo, porque para mentir os dois, eles devem ter pensado, não, mas aí não foi isso que a gente queria dar, a gente deu o terreno achando que era 100, pô. Mas agora é 500. Então eles decidiram, os dois, unânimes, unânime que significa uma só alma, entraram num acordo para dizer assim, vamos falar o seguinte, vamos falar que a gente vendeu por 100 e embolsar os outros 400. Aí você já conhece a história. O confronto com Pedro, mas na verdade era com o Espírito Santo, e a morte desses irmãos em Cristo que estavam lá no começo da igreja. Então, oferta extravasante prova coração carnal. Quantos me entendem, diz assim, amém. Amém ou não? Eu sei que muitos líderes cristãos discordam de um monte de coisa que eu falo. Principalmente quando o assunto é oferta, dízimo, discordam. Mas eu queria dizer uma coisa para você sobre a oferta. Qualquer primícia, dízimo, dá o nome que você quiser. Ela precisa ser motivada pela fé. Esse texto, inclusive, para mim é muito claro. Eu preciso ter fé. Como eu disse aqui, ceia tem que ter fé, música, tudo tem que ter fé. Senão a gente faz de forma mecânica. Ela tem que ser sustentada pelo amor e tem que ser entregue com alegria. Uma querida lá no Chile fez uma pergunta assim, falou, Franco, um terreno de herança, uma casa de herança, acho que é uma casa. Eu recebo uma casa de herança, eu tenho que dar o dízimo disso? E eu olhei para ela assim e falei assim, não tem. Ela, não. Eu falei, não, tudo que tem não é com alegria. Se você tem que dar, já é ruim. Tem que dar. Deus ama quem dá com alegria. Quando alguém impõe algo para ti, acabou. Vira um jugo. Você não fez por fé, amor, não tem alegria nesse troço. É um jugo. Então eu te falo, irmã, não tem. Não tem. Eu falei que está ensinando. Não, é sério. Deus não quer isso. Deus não quer que uma coisa seja por uma imposição, porque essa imposição rouba completamente a tua alegria. Se você tem irmã, e é aniversário do teu pai, da tua mãe, e teu irmão, tua irmã liga para vocês, não esquece que é aniversário do papai, não. Isso tira a tua alegria completamente, tua espontaneidade. Cara, que caramba, eu já tinha preparado o negócio aqui já, mas tem que alguém me lembrar, cobrar. A gente perde e se rouba da gente, esvazia a gente. A gente quer fazer isso com alegria, com espontaneidade, voluntariamente. Você pode dizer amém ou não? Amém ou não amém? E eu tinha falado na semana antes lá no sítio
sobre o perigo dos falsos ensinos. Falei lá dos falsos mestres. E eu vou destacar aqui para você aqui Tito 1,11, tá? Tito 1,11. Uma direção, Paulo explicando a Tito a missão dele em Creta. Deixa ele em Creta e ele, vou explicar a tua missão lá em Creta, tá? Estou te deixando aqui em Creta, mas vou te deixar a tua missão aqui. E além de você ordenar presbíteros na localidade, além de você impor as mãos e ordenar presbítero, você deveria também ordenar a vida de algumas pessoas que estão aí. Alguns falsos mestres que estão aí. Olha a palavra de Tito 1,11. É preciso fazer com que se calem. Tem que ter autoridade mesmo, firme para fazer isso, né? Fazer com que se calem. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Agora, olha que coisa interessante, queridas, que a gente conversou mais cedo sobre comércio na casa de Deus. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Lembra que a gente conversou hoje sobre você vender teu dom, dá um ensino qualquer e vende teu dom. Cobra para pregar, cobra para cantar, cobra para agora estão profetizando. Alguém até me falou que tem até uma pessoa que cobra para orar na internet. Ora, deposita um pix que eu oro por você. E faz cursinho daqui, cursinho dali, coisa que deveria ser de graça. De graça, deveria ser de graça. Porque de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Aí começa a fazer todo um esquema, e aqui ele diz, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha só, falsos mestres e ganhar dinheiro parece que está associado. Por que você está falando isso, Franco? Porque quando eu vou para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer sobre os falsos mestres. Ele vai declarar o seguinte: eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. E chamou aqueles falsos mestres de essa gente maldita. Ele está falando dos falsos mestres. E eu vou escapulir desse tema um pouco, porque não é isso que eu quero falar de algo mais profundo, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de ler Onde Está a Minha Honra, você vai compreender melhor a minha compreensão sobre dízimo, oferta, primícia, o que eu creio e o que eu busco praticar. Tá? Nós temos dificuldades em dar, irmãos. Todos nós. Por quê, Franco? Porque a nossa natureza não dá. A nossa natureza quer receber sempre. As pessoas questionam valores, por exemplo. De vez em quando alguém pergunta, é muito ou pouco? A gente sempre responde, depende. Como depende? Depende se você está recebendo ou dando. Em geral, quando você vai dar é muito, quando você recebe você acha que é pouco. Em geral é assim, né? O estacionamento está 15 real, 15 real é caro, meu irmão. Mas 15 real é caro para dar. Mas se alguém te pagar 15, tu vai chorar. É pouca miséria, eu recebo uma miséria. Ainda amaldiçoa o salário. Não, tem gente que amaldiçoa o próprio salário. O que eu recebo é uma miséria, não dá para nada. Como é que teu salário vai dar para alguma coisa quando você se enche de fé e diz que teu salário não dá para nada? Você já está profetizando sobre ele, você está dizendo, enchendo a boca. Cheio de fé. Você está falando com fé, com certeza. Não dá para nada meu salário. Trabalho igual um cão e não dá para nada. Não dá para nada. Mas se você tiver que dar o teu salário, tu vai dizer, pô, muito dinheiro. Pô. Eu não vou dar lá muito. Então, muito e pouco está muito relacionado em que ponta você está. Na ponta de dar ou na ponta de receber. Eu não sei a hora agora, 12h15, tá bom? Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, a nossa natureza caída,
ela possui aquela genética da serpente, tá, amados? Então, nós só cogitamos das coisas dos homens. Nós não cogitamos das coisas de Deus. E quando a gente olha sob a ótica humana, a gente acha que para nós está sempre faltando. E que dar não é uma coisa. Dá. E não terminei ainda, mas eu quero dizer para você. Chega a ser uma coisa assim, abcega, abmuda e absurda. Tudo junto, tá? O que é? Nós temos dificuldade de dar, mas queremos ser chamados de adoradores extravagantes. Porque se é para fazer barulho na reunião, isso é fácil. Babar, chorar, cair, espernear. E se isso é adoração extravagante, tá bom. Então vai ficar ali chamando atenção para você mesmo ali, enquanto baba e rola. Mas se você quer extravasar, a primeira pessoa que morre é você. Mas também precisa estar com o motivo certinho. Se der tempo, a gente mata esse tema hoje. Se não, como a gente está morando aqui mais tempo, a gente volta nele depois. Tá bom?